Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quero tratar aqui da terceira parte, né, pra gente falar aí do quarto cavaleiro, né? Quarto cavaleiro, a gente vai falar do quarto selo. O quarto cavaleiro tá dentro do quarto selo e do quarto milênio, né? Quarto milênio, isso mesmo. E para iniciar o estudo aqui, então eu quero como se fosse aliás, e é a terceira parte, né? Terceira parte lá com relação ao número 4, beleza? Terceira parte com relação ao número 4. Quero iniciar lendo Apocalipse no capítulo 13, no verso 8, que está dizendo assim: E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Veja que é um verso profundo, um verso escatológico, um verso bem complicado de se entender, né? Mas eu vejo aqui pelo menos duas profecias, né? Duas, pelo menos. Duas profecias dentro de um verso. A primeira parte está falando de pessoas, né, que não tiveram o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Olha só que interessante. Pessoas que não tiveram o nome escrito no livro da vida, né, no livro da vida, do qual esse livro da vida pertence ao Cordeiro, e o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Muito bem. Essa primeira parte dessas pessoas que não tem o nome escrito é Zacarias 13, verso 7 e 8, ele vai falar que refere-se a uma terça parte. Uma terça parte vai ser queimada, uma outra terça parte vai ser consumida, né? E a outra terça parte, né, vai ser provada no fogo, né? Vai ser provada, né? Deus vai provar e aprovar essa terça parte, né? Tratando ali do arrebatamento, né? Então são três grupos de pessoas. Uma terça parte vai ser arrebatada, uma terça parte vai ser queimada, vai ser destruída, e uma outra terça parte ele vai manter com vida por um período de tempo, mas depois também vai ser destruído, ok? Mas eu já falei, tá? Inclusive eu já falei disso no vídeo que se chama O Número da Besta em Zacarias, né? Tá lá no YouTube, tá no meu Face. Logo eu vou colocar ele lá na página. Eu já coloquei na página. Tá na página também, na página Efraim. Na página Efraim também tá, do Face. Então veja que é uma terça parte, né? Isaías 34, verso 5 também fala de um povo que Deus destinou para a destruição. E esse povo está ligado com a terça parte, tanto do Apocalipse, quanto a terça parte de Zacarias, terça parte que está em Ezequiel, terça parte que está em Números, e a terça parte que caiu lá no Éden, né? A terça parte de espíritos, né? De anjos, né? Que foram lançados na terra junto com Satanás, quando houve a rebelião lá, né? Então é uma terça parte de espírito que vai usar homens na terra. Então, e essa terça parte não tem o nome escrito na livro, por quê? Porque elas permitem que o espírito do anticristo, o espírito de Satanás, usem essas pessoas, né? Então, por isso essas pessoas não vão ter o nome escrito no livro da vida. É isso que a palavra está falando, beleza? E isso não tem nada a ver com calvinismo, tá? Eu não sou calvinismo, eu não defendo calvinismo, eu sou totalmente ao contrário, inclusive, tá? Calvinismo, beleza? E a outra parte, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, eu quero ler com você Isaías, um texto, né? Dois versos, um ou dois versos em Isaías, que Isaías vai dar como se fosse um endereço pra gente, né? Ele vai passar um link aí, né? Isaías 46. Tá um ventinho abençoado, um clima gostoso. Eu tô aqui no campo da rodoviária. Campo da rodoviária, que aqui é gostoso para gravar vídeo, né? É um lugarzinho gostoso. Só um minutinho, tá? Quando eu tô quase chegando na página aqui, o vento tira da página que eu quero abrir. Eu quero ler com você o verso 9 também, o verso 9 e 10. Aí achei, tá aqui. Vamos lá. Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
que desde o início, desde o começo, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Olha que verso tremendo, que verso profundo, que verso que arrebenta qualquer doutrina de homem. Isaías está falando que Deus, né, esse nosso Deus que nós servimos, não há outro semelhante a ele, que ele anuncia o fim no início, no começo. É por isso que nós leu lá o verso de Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, se for morto desde a fundação do mundo, a gente tem que ir lá no início para compreender, né? Isaías está falando a mesma coisa aqui, ó. Se você quer entender o fim, vai lá no começo, porque está desenhado, né? Está sintetizado lá no início. Agora eu quero ler com você Gênesis, então. Lá no comecinho, no quarto dia da criação. Vamos ver lá o que Deus falou, que vai, né, nos trazer revelação para compreender aquele texto que a gente leu lá de Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler a partir do 13. Houve tarde e manhã ao terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Veja que é o quarto dia da criação, e Deus criou 3 elementos, né? Vai falar já já dos 3 elementos, que esses 3 elementos eles vão ter 4 fases, 4 estações, 4 épocas, 4 tempos, né? Olha só que interessante. Verso 15. E sejam esses luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. 18. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã no quarto dia. Olha quanta coisa Deus está falando aqui. Quanta coisa, gente. Coisa tremenda, coisa linda. Vamos lá. Essa palavrinha, estações, né? Sejam eles, né, para sinais, estações, dias e anos. 4 tempos, né? E quando você medita, né? Ou melhor, e quando você vai buscar no original essa palavrinha aí, estações, ela vai ter uma origem, ou melhor, ela tem um significado de moed, né? No hebraico ela é moed. E moed, no original, vai significar tempos determinados. Olha só que interessante. Tempos determinados. Então, essas estações que Deus está se referindo aqui são tempos determinados, né? Então, aqui é o primeiro momento em que Deus vai falar do tempo determinado, né? Você veja, para quem já está assistindo e acompanhando os meus vídeos, né, há tempo, sabe que eu falo muito do tempo determinado do fim, né? Que Deus deixou um tempo determinado para cada coisa e existe o tempo determinado do fim, né? O qual nós estamos esperando, estamos aguardando que vai chegar esse dia. Então veja que esse tempo determinado já está desenhado aqui no Gênesis, no primeiro capítulo, né? No quarto dia da criação, beleza? E vamos começar falando aqui então desses 3 elementos, da lua, do sol e das estrelas. O que está escondido nesses 3 astros, né? Nesses 3 grandes elementos que, né, a raça humana contempla, né? Vive e observa, né? O cientista fica doido, né, para tentar descobrir os mistérios disso, né? Muito bem. Eu quero começar falando da lua, depois a gente fala do sol e depois a gente fala das estrelas. Mas eu vou falar o que está na palavra, tá? Não vou falar de astrologia, não vou falar de essas coisas que tem por aí, né? Falar de signo, essas coisas, nada disso não, tá? Vou falar o que está na palavra, beleza? Com relação à lua, sol e estrela, beleza? Então vamos lá. Eu quero dar uma introduçãozinha com relação à lua, mas o que eu falar eu vou colocar na palavra, vou mostrar na palavra para vocês. A lua, veja o que eu vou falar, hein? A lua não tem luz própria. A lua não tem luz própria, né?
A Lua, ela é uma espécie de satélite, né? Uma espécie de um globo, claro, Deus criou, Deus fez, mas ela reflete a luz, ela reflete a glória de alguma coisa que vai surgir, né? De alguma coisa que está depois dela. A Lua, né? Por exemplo, durante o dia, você vê que o Sol ilumina, clareia, né? Dá luz, né? Quando está de dia, você enxerga nitidamente, né? Você enxerga real, você enxerga com detalhes, né? Você consegue observar todas as coisas. Já quando é noite, isso quando tem lua, né? Quando não está nublado o céu. Quando não está nublado o céu e tem lua, a lua reflete a luz do sol, né? O sol, mesmo depois que ele se põe, mesmo lá escondidinho, na outra região que ele está passando o período dele, ele está refletindo uma luz na lua. E o reflexo do sol na lua vai dar uma certa claridade para iluminar a terra à noite, né? Mas você consegue enxergar mais ou menos, não fica nítido. Então ela fica uma sombra. Então a lua é a sombra do sol. A lua é o reflexo do sol, né? Na palavra, beleza? E também, de maneira literal também, com certeza, né? Deus não faz nada por acaso. Deus é muito sábio, Deus é muito inteligente. O homem jamais vai compreender os mistérios de Deus, né? Então veja que a lua, mas ela tem como é que eu vou dizer assim? Ela tem uma importância muito grande no comportamento dos animais, no comportamento das plantas, no comportamento da terra. Tudo que vai acontecer na terra, né? Fica desenhado na lua, né? As pessoas que antigamente, né, que não tinha a tecnologia de hoje, né, elas conseguiam observar as coisas que irão ocorrer, né? Ó, a lua tá diferente, né? Vai acontecer alguma coisa. Então a lua acontece primeiro, Salomão fala isso. Tudo que acontece primeiro no céu, depois confirma na terra, né? Salomão falou isso, deixou escrito isso. Mas vamos lá. E o que está relacionado com a lua, então? A lua é uma espécie, já que você vai entender, eu vou falar declarado agora, vou falar de maneira revelada, e já daqui a pouco eu vou explicar. A lua é o Antigo Testamento. A lei, a lua, né? A lua, né? Ela tem um ponto, a lua tem um negócio muito importante com relação às festas, né? Tanto os judeus quanto os israelitas, né? Dependiam da lua para iniciar o ciclo das festas, né? Por exemplo, a festa da lua nova. Todo mês eles olhavam. Quando iniciava, apontava, quando ela começa a apontar aquele risquinho clarinho de reflexo, opa, é lua nova. Vamos iniciar, vamos tocar 2 trombetas de prata para que anuncie o ciclo das festas que está chegando, né? E todos os meses eles faziam isso, depois da Páscoa, né? Já que a gente vai ler isso, para não ficar o que eu estou falando aqui, né? Então, por exemplo, se Deus não tivesse criado a lua, por exemplo, um exemplo, né? Não teria festas, né? Não seria possível os israelitas, os judeus, praticarem as festas, né? Não seria possível, né, o homem observar a lua e saber qual época que ele podia plantar. Os animais não iam entender quando ia chover, quando eles observam a lua, né? Os animais sabem quando vai chover, quando vai ter sol, quando vai ter calor, quando vai ter frio, através da lua, né? Por observar a lua, né? O comportamento animal, beleza? E uma série de coisas, né? Se você for estudar mesmo a fundo isso, vai longe. Mas a lua está desenhado aqui no 4º dia da criação, que ela é o Antigo Testamento, a lei. E eu quero ler com você Números. Vou ler 2, tem muito verso, muito verso. Mas eu vou ler só 2 versos, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né? E eu tenho muita coisa aqui para falar, muita coisa aqui, ó, entende? E eu queria fazer numa parte só. Eu não queria cortar o vídeo, né, em 2, 3 partes, senão fica ruim para postar, fica ruim para você acompanhar, inclusive, né? Porque eu peço que você tenha um pouquinho de paciência aí para poder assistir o vídeo aí, né? Então, vamos lá, Números 10, verso 10. Vai dizer assim, ó: da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja que todo mês eles tinham que tocar as trombetas, né? Das suas festas solenes, das suas festas fixas. Eles tocavam as duas, mas se você for estudar mais a fundo aqui, ler o capítulo inteiro, você vai ver que é duas trombetas de prata, né? Agora eu quero ler Números 28, que vai aprofundar um pouquinho mais aí, né? Com relação a
a lua, né? Vai falar da lua e vai falar das trombetas também. Números 28 do 14 ao 16. 14 ao 16. 28 do 14 ao 16. Vai dizer assim: as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a terça parte de um hin, a terça parte aí, para um carneiro, e a quarta parte para um hin, para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. Vamos lá, 16. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, haverá festa, 7 dias. Se comerão pães asmos. Aqui vai estar falando na sequência das festas, né? Mas você viu que no princípio do mês, né? No dia 14, eles comemoram a Páscoa, certo? Comemorou a Páscoa mais 7 dias, pães asmos. E depois, sucessivamente, todo início do mês, lua nova, toca a trombeta. 2 trombetas de prata que vai ter uma sequência de festa, e assim por diante, entende? Até chegar a época da reforma, até chegar a época da plenitude dos gentios, até chegar a época do nosso Messias chegar, beleza? Então você viu que falou da lua nova, né? Que eles dependem da lua nova para anunciar, para tocar a trombeta, né? Que vai iniciar o ciclo das festas, ok? Agora eu quero ler aqui um texto. A gente vamos lá para o Novo Testamento, tá? Eu disse que eu vou ler poucos versos porque não quero que o vídeo fique grande. Tem muitos textos na palavra de Deus que fala da lua. Colossenses capítulo 2, verso 16 e verso 17 eu vou ler. Está dizendo assim, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa da vossa comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo está falando, galera, falando aqui para as 10 tribos que foram espalhadas, né? 10 tribos, casa de Israel. Casa de Israel, é o seguinte, galera, ninguém vos perturbe, ninguém deixe vos amoleste, ninguém entristeça vocês por causa de dias, de festa, de lua nova, ou dia de sábado, ou comida ou bebida. Porque tudo isso que nós praticamos no passado, na lei, era sombra das coisas que haviam de vir. Agora o corpo é de Cristo, agora nós vivemos em Cristo, agora estamos em Cristo, né? Nós vivemos em Cristo, agora a festa é diferente. Já que eu explico melhor isso. Agora eu quero pegar um outro texto em Hebreus. Mas você viu aqui que o apóstolo Paulo falou da lua nova, né? Você vê que tá ligado com a lua. As festas lá, né? Festas judaicas e israelitas. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que de ano em ano perpetuamente se oferecem. Então veja que a lei é sombra. E essa lei e essa aliança dependia da lua, entende? Então a lua está desenhada o quê? Está desenhada, é a sombra das coisas, né? E ela está exatamente ali, como sombra, como reflexo de algo que viria, que ia ser real. Hoje é real, entende? Hoje nós vivemos na plenitude. Hoje Cristo é real na minha vida, Cristo é real na tua vida. Hoje nós vivemos em plenitude. Naquela época eles viviam na sombra, né? Estava obscuro, estava escondido, como uma neblina. Não enxergava nitidamente, porque eles estavam na fase da lua nova, né? Quer ver agora o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui, ó. Então você veja que a lua regia, né? A lua regia o Antigo Testamento, né? Regia a antiga aliança, certo? Só que Jeremias vai falar. O que Jeremias vai falar lá? Deixa eu só virar aqui o meu rascunho. Estou com um peso aqui, senão o vento vai levar ele embora. Jeremias vai falar lá em Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com os da casa de Israel
e com os da casa de Judá, referindo a judeus e israelitas, né? Judeu é casa de Judá, israelitas, casa de Israel, ok? Tem que compreender isso, tá certo? São dois povos distintos aí, tá certo? Israelita é uma coisa e judeu é outra, beleza? Ambos são filhos de Israel, filhos de Jacó. E então, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com os da casa de Israel e com os da casa de Judá. Mas essa aliança, essa nova aliança, não será como a aliança que eu fiz lá no Monte Sinai, quando eu os tirei com o braço forte da terra do Egito, mostrando para eles com sinais, prodígios, maravilhas. Tendo eu os desposado, eles anularam a minha aliança. Mas essa nova aliança que eu vou fazer com eles, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e no seu coração as escreverei. Então veja que está falando de uma nova aliança, né? Nova aliança, certo? Uma nova aliança, de algo que agora vai ser real, algo que vai ser verdadeiro, né? Olha só que interessante. Aí lá em Lucas 22, 20, você vai ver lá Jesus ceiando, né, na hora da ceia com os seus discípulos, né? Inclusive a última, né, dele na terra. E ele vai falar o que lá? Este é o cálice da nova aliança. Bebei em meu nome, né? Em memória de mim. Fazer isso todas as vezes, né? Para anunciar até que eu venha, né? Alguma coisa assim. Então veja que Jesus, mas ainda não confirmou, certo? Não, como é que fala assim? Não se concretizou, né? Não se cumpriu ainda, né? Ali ele está só falando, olha, este é o cálice da nova aliança. Então essa nova aliança, quando que aconteceu? Aconteceu ali em Atos 2, né, no Pentecostes, na festa do Pentecostes, inclusive. Na quarta festa, olha só o número 4. Então na quarta festa aconteceu ali o Pentecoste, da qual nós fazemos parte, eu pratico a festa do Pentecoste. Eu fui revestido de poder, me tornei testemunha, e o Espírito Santo escreve no meu coração os 10 mandamentos, e na minha mente ele imprime as leis dele, entende? Através do derramamento do Espírito Santo que houve na festa do Pentecostes, ok? Então, com isso falta, né? Não tá aqui, não foi programado isso, eu não queria falar disso agora, mas já que eu entrei, eu vou terminar. Então faltam 3 festas para se cumprir. A festa das trombetas, a festa da expiação de pecado e a festa dos tabernáculos. Se cumprir em nós, tá certo? Nós praticamos as festas. Não é à toa que tem toque de trombeta lá em Apocalipse, né? Não é à toa, justamente para mostrar as festas. E a festa de expiação de pecado é o quê? Não é quando Arão entra lá no santo do santo terreno, no tabernáculo, os israelitas ficam lá de fora esperando. Quando Arão saía de lá de dentro, ofereceu o sacrifício, opa, Deus aceitou o sacrifício. Aí eles esperavam 4 dias para entrar onde? Na festa dos tabernáculos, né? Não é isso? E festa dos tabernáculos é o quê? Milênio, bodas do cordeiro, sábado, descanso e por aí vai. Então, o que acontece? Quando Arão entra e sai com o sacrifício aceito, é a mesma coisa. Hoje o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele está lá no santo do santo verdadeiro, lá no céu. Vai haver um momento que ele vai sair de dentro do santo para se reunir com a gente e falar, ó, galera, agora a gente vai esperar daqui uns dias, a gente vai entrar para a festa dos tabernáculos, que é o milênio, é o descanso, é o casamento, é a bodas do cordeiro, entende? Então essas 3 festas faltam se cumprir ainda, beleza? Mas vamos voltar aqui para a palavra, para o foco do estudo aqui. Então Jeremias 31 profetizou que haveria um tempo que ia afirmar nova aliança. Jesus falou em Lucas 22, 20. E agora eu quero ler com vocês João, lá no Evangelho de João, no capítulo 8 de João, no verso 12. Vai dizer assim, ó, João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Olha aí. Eu sou a luz do mundo. Jesus falando, né? Lá no Gênesis, o próprio Deus não falou? Haja luz. Quando Deus fala, haja luz, ele está dizendo, Jesus vem, você é a luz, vem Jesus. Então Jesus está chegando na terra, está para iluminar a terra. Outro texto, Mateus. Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E coisa linda, hein?
Coisa linda. Que mais? 2 Coríntios. 2 Coríntios, vamos lá. Hoje está um pouquinho difícil aqui para driblar o vento, viu? 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar dessa luz aí. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Não, 4:6. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminar, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha aí, iluminação da glória de Deus na face de Cristo, né? Isso tudo no nosso coração. Veja que o apóstolo Paulo está falando, né, que essa luz está na face de Cristo. Olha só que coisa linda. Vamos ler mais um texto lá em Apocalipse. Porque o apóstolo Paulo acabou de dar uma geografia, né, uma região para a gente dar uma observada. Face de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, verso 16. Vai falar assim. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Não entendeu ainda, né? Então, Jesus é o sol. Jesus é o sol. A nova aliança é o sol. Lá no Gênesis a gente leu que em Números, principalmente Números, Hebreus e Colossenses, né? A gente leu que a lua estava representada no Antigo Testamento. Aí Jesus vem e traz uma nova aliança. O sol chega para clarear o dia. O sol é a nova aliança. Então, o apóstolo Paulo vai falar, não sei qual das cartas lá, ele vai estar trazendo um entendimento para uma igreja, e ele vai falar, nós somos do dia, então andemos de dia, porque logo vem a noite. Quando chega a noite, é trevas. Nós não fazemos parte, nós não andamos de noite, né? Porque quem anda de noite anda em trevas. Veja, ou seja, quem anda, né, no caso, na lei, quem anda querendo observar a lei, cumprir a lei, praticar a lei, está andando em trevas, está escravo, né? Nós somos de dia, né? Andamos de dia. Agora quem nos governa é o sol. Lá no passado a lua governou a lei, mas agora o sol chegou. Agora quem governa é o sol, agora quem governa é o Cristo. O sol está na face dele. Não é à toa que é Malaquias, né? Lá no capítulo 4, verso 2, se eu não estiver enganado. Para vocês que esperam no Senhor, para vocês que confiam no Senhor, para vocês que observam o Senhor, virá, vai nascer o sol da justiça. Quem que é o sol da justiça? Cristo. E tem tantas profecias, tantas profecias que falam, né? Que Jesus é o sol, né? Sol da justiça. Mas vamos lá. Então vamos recapitular aqui. Então Jeremias profetizou que haveria uma nova aliança. Jesus falou, ó, beba do meu cálice, que este é o cálice da nova aliança. Depois a gente viu aqui que Paulo falou em diversas maneiras, né? Que essa nova aliança está representada no sol, na face de Cristo, né? Beleza? Que esse sol ilumina a terra, clareia, nós andamos de dia e não de noite. Que mais? Vamos lá, já li Coríntios, já li. O que mais que tem lá? Entre luz e trevas, ok. Lá em Gênesis, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui vamos só dar uma observadinha aqui, antes da gente entrar em Gênesis. Então, nós somos de dia. O sol está governando. Muito bem. O sol está governando. Daqui a pouquinho a gente vai entrar para falar das estrelas, né? Quem são as estrelas? Já que a lua é o Antigo Testamento, já que o sol é o Novo Testamento, é Cristo, o que é as estrelas na palavra, né? O que é as estrelas na palavra? Tem um significado, então Deus desenhou lá, né? Certo? Mas antes da gente estudar com relação às estrelas, eu quero fazer um resuminho entre a lua e o sol.
com relação ao quarto dia e quarto milênio. Jesus, ou melhor, o próprio Deus, que é Jesus, não precisava de uma semana para criar todas as coisas, para fazer todas as coisas, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Se ele quisesse, era num estralo, ele criava tudo. Mas por que ele fez isso em uma semana? Ele precisou de uma semana para descansar no sétimo dia. Veja que eu já fiz um estudo sobre o número 7, né, apontando o sétimo dia, mas eu fiz uma parte só. Eu não me aprofundei ainda. Eu vou deixar o número 7 para o último estudo, né? Eu dei só uma introdução com o número 7. Agora a gente estamos aqui na terceira parte do número 4. Aí eu vou parar por enquanto. Talvez eu faça uma quinta parte. Vamos ver aqui como é que vai ficar, senão fica muito grande o vídeo. Eu acho que vai ter que ficar, porque já está com 30 minutos. Eu vou ter que fazer a outra parte. Então veja que eu acho que eu vou colocar as estrelas na quarta parte. Não vai ter jeito, gente. Está com 30 minutos já. Isso mesmo. Então, se Deus usou uma semana para criar, eu fiz lá um resumo do número 7, mas eu fiz uma parte só, né, como introdução. E a gente vai fazer, eu acho que 4 partes com relação ao número 4. Vai ficar até cadenciado, né, com o número 4, olha que legal. E depois desse número 4, eu já estou preparando um estudo com relação ao número 2, né? Ou seja, do segundo dia da criação. Nós estamos falando hoje do quarto dia da criação, quarto milênio. E depois eu quero fazer com o número 3, depois com o número 1, depois com o número 5, número 6. E tanto o número 3 quanto o número 6 vai levar para o número da besta, tá? Já vou adiantando aí para vocês. Na verdade eu já tenho pronto esses estudos, né? Já tenho tudo pronto lá, mas eu preciso, tá montado lá nos cadernos, mas eu preciso de revisar, eu preciso montar, entende? Trabalhar os versos para pôr uma ordem, para transformar em vídeo, então dá um certo trabalho. Por isso que eu falo estudo, eu vou ter que estudar, mas na verdade eu já tenho pronto isso, né? Eu já estudei. Então, com relação ao quarto dia, Jesus então veio e morreu no quarto dia, na quarta-feira. Olha só que interessante. Nós não leu lá no Apocalipse, no comecinho? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. A gente leu lá, terceiro dia. Agora a gente está no quarto dia. E o quarto dia, o cordeiro morreu. Para quê? Ele morreu para que nasça o sol, entende? Para que o sol entre na frente, entende? Para que o sol nasça no nosso coração, para que o sol nasça. Para haver a troca de alianças justamente na quarta-feira. Por que na quarta? Eu vou te explicar. Se ele morreu no quarto dia, e é exatamente isso que vai mostrar lá em Mateus, né? Ele chega na terra, a virgem concebe e dá à luz a um filho, no ano de número 4000, quarto milênio. Depois de lá começou a contagem de novo. Do Gênesis até Noé tem 2000 anos de história. De Noé até Cristo são mais 2000 anos de história. Então vai dar 4000 anos de história. Por isso que Pedro vai falar lá, um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Referindo-se a esses 6 dias aqui da criação. No ano de 7000 Deus vai descansar. Só que ele já descansou. Por que ele já descansou? É isso que eu vou falar agora. Jesus veio no Gênesis 1, haja luz, ele veio, iluminou a terra. No Evangelho de João ele vai falar. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele era a luz dos homens. Isso está lá no Evangelho de João. Certo? Então ele veio. E passou 2 dias, terceiro dia, agora está no quarto dia. No quarto dia ele morre. Como que ele morre? Por que eu sei que ele morre? Ele morreu na quarta-feira. Porque deve ser. Ele morre, aí ele precisa de 3 dias. Ele precisa de 3 dias para ressuscitar, não é? O que acontece? Olha só. Morreu na quarta, aí ele fica morto quinta e sexta. No sábado ele tem que ressuscitar. Na criação ele ressuscitou no sábado. Então, se ele ressuscitou no sábado, aí ele vai descansar, ele precisa descansar. Por quê? Porque é o 7000 ano, entende? É o final, é a conclusão do número 7. É isso que eu vou fazer no último vídeo, no último estudo do número 7. Jesus morreu, descansou, ressuscitou no sábado, porque ele morreu no quarto dia, na quarta-feira. Tá entendendo? Medita sobre isso, pra você ver. Ele morreu na quarta-feira e vai ressuscitar no sábado, que é o terceiro dia. Falta 3 dias, não falta? Não, tá no quarto? 5, 6, 7, falta 3 dias. É no terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscita, só que é sábado, então tem que descansar, vou entrar no descanso. Então ele fez toda a obra em 6000 anos, no 7º dia ele vai descansar. Por isso que não entra na minha cabeça a questão do sábado, vou guardar o sábado, não tem como. Porque o sábado é o descanso, mas é o descanso verdadeiro, entende? Se você não compreender, volta para trás do vídeo, esse trecho, fica voltando que você vai entender. Jesus morreu na quarta-feira, ressuscitou no sábado, por isso ele descansou, porque ele terminou a obra.
concluiu. O cordeiro foi morto no quarto dia. Não tem mais o que fazer, a obra está feita. Está consumado, está feito. Interessante que quando ele morre lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, vai falar, está consumado. Já lá em Apocalipse, quando ocorre o arrebatamento, quando ocorre tudo que ele fez para inaugurar o milênio, vai ter a expressão lá. Feito está, ou está feito, ou seja, está consumado de novo, ou seja, mas agora em proporção geral. Cumpriu, terminei a obra, vou descansar, entende? Beleza? Mas vamos voltar aqui para a palavra então. Então eu fiz um resumo aqui justamente para finalizar essa quarta parte, entre lua e sol, e agora eu vou fechar o vídeo e vou entrar então com uma quarta parte com relação ao número 4, só que vai ser falado, direcionado para as estrelas. Quem são as estrelas, ok? Aí vocês vão ver quem são as estrelas, beleza? Deus abençoe você e aguarda aí, já vamos para a quarta parte então. Até. Não esquece de curtir e comentar o vídeo aí, tá? E orar por mim. Deus abençoe.